Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, hoje eu vou entregar todo o segredo do Ringo Arquitetura, vou mostrar então como são feitos os blocos do Ringo Arquitetura. Então, eu peguei aqui um bloco de carro para trabalhar em cima dele. Por mais que você não esteja interessado em fazer blocos, vale a pena dar uma conferida nesse vídeo, vai ter ideias aqui que você consegue aplicar nos seus projetos, nos seus próprios blocos também, né, quando estiver desenvolvendo. Então, vamos começar. Eu peguei um bloco aqui de carro. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser copiar isso aqui para um novo arquivo. Então pode ter estilos que não estão sendo utilizados, o arquivo ele pode estar um pouquinho poluído, um pouquinho viciado, a gente pode chamar assim também, né, que foi criado um monte de coisa. Para começar limpando, eu vou copiar, já vou copiar assim essas anotações. Vamos copiar o elemento daqui, Ctrl C, Ctrl N para um novo arquivo. Eu vou começar aqui pelo acadiz.dwt e vou colar ele por aqui. Então, bom, primeira coisa eu preciso saber se está em escala, se está certo o tamanho dele, se está na unidade certa. Então, esse aqui ele até me trouxe algumas cotas, que eu vou confiar nessas cotas, então, né? É comum também eu procurar na internet dimensões do carro para saber se está ok, e de repente dar uma escala, reduzir, aumentar esse bloco para deixar no tamanho certo. Bom, ele me diz aqui que isso aqui tem 4,75 metros, imaginamos, né? A menos que seja um carrinho de brinquedo. Então eu vou pegar uma distância daqui até aqui. Deixa eu pegar a distância do endpoint ao endpoint. Tá? Aqui estou só forçando ele. Bom, 4,75, isso me indica que esse arquivo está em metros. Eu particularmente gosto bastante de trabalhar em centímetros. Veículos muitas vezes também pode ser trabalhado em milímetros e tudo mais. Eu não estou projetando um veículo, então isso não importa tanto assim de que eu faça em milímetros, posso manter em metros ou trabalhar em centímetros. Eu vou passar para centímetros. Como que isso é feito? Bom, se isso aqui tem 4,75, eu preciso que fique com 475, então eu preciso aumentar 100 vezes. Eu vou selecionar todo mundo, Scale, vou pegar um ponto qualquer, por enquanto ainda não estou me preocupando com ponto base, e vou dar uma escala então de 100 vezes. Tá, vamos ver aqui. Bom, já aumentou 100 vezes. Eu vou desligar o grid. O grid aqui a gente liga e desliga com a tecla F7. O grid ele é bom depois que a gente colocar as máscaras para a gente ver se a máscara está funcionando, o que está mostrando atrás ou não. Ela se comporta nesse tipo de caso aqui como se fosse uma achura que a gente vai acabar escondendo depois. Então, nesse caso aqui, eu vou tirar por enquanto F7 para deixar meu desenho mais limpo e posso apagar essas cotas aqui embaixo. Bom, outras coisas que eu posso apagar aqui que eu não quero no meu elemento é esse chão aqui. Ó. Isso aqui não está sendo necessário nesse momento. Então eu posso remover daqui também. E eu percebi que aqui na planta a gente tem também o eixo do veículo, aqui algumas projeções do pneu, não chega a ser importante para projetos arquitetônicos. Então eu também vou remover por aqui. Vamos remover essa posição do pneu. Já percebo que está bem quebrado, né, esse item por aqui. Isso aqui está num layer específico, que Enter eu posso isolar, né, quando eu estou utilizando o Ringo Arquitetura. Pronto, posso eliminar tudo isso aqui. LL ligo todos os layers. Já tenho o meu desenho por ali. Bom, próximo passo, eu vou então criar layer para esses elementos. Então, vou selecionar todo mundo aqui. Vou utilizar o atalho LP, layer pronto. Vou pegar aqui dentro de humanização o layer veículos, que ele está na cor vermelho. Bom, uma outra coisa importante que a gente faz, né, nesses itens é colocar ele by block. Isso permite que depois, se eu quiser trocar a cor externamente, sem ter que estar explodindo o bloco, é melhor, ele acompanha a cor externa do bloco. Então, nesse caso aqui, eu vou selecionar todo mundo e vou utilizar o set by block, que tem um atalho Ringo, é um comando do Ringo, né, que ele vai tornar todas as propriedades desse objeto by block. Então ele acaba ficando numa representação inicial preta. Branco aqui, né? Mas o branco e o preto, como você já deve saber, são a mesma cor no AutoCAD, dependendo do fundo que a gente tem. Então a cor 7 ela se comporta como branco ou como preto, conforme
a cor do fundo. E eu estou percebendo que algumas coisinhas eu posso fazer para complementar esse desenho. Então eu percebi que aqui está tá meio que solta a roda. Eu vou só fazer uma ligação aqui para fechar realmente o desenho, para a gente ter uma... eu já estou com o layer corrente aqui. Eu vou desenhar ele com as características iniciais, aqui by layer mesmo, e depois eu posso utilizar o matchprop ou converter para by block. Né? Eu deixo dessa forma durante o processo de desenho, para que eu tenha certeza que estou fazendo o layer certo. Né? Então eu vou colocar aqui uma linha, pode ser daqui até a perpendicular. Vamos fazer uma outra linha, pode ser mais ou menos por aqui até aqui. Para a gente ter esse fechamento, ela pode ser mais horizontal. Né? Bom, posso fazer ela sem ligar o outro aqui. Né? Trim, posso cortar o que está sobrando. Acho que ficou bom assim. Só para a gente fechar realmente essa lateral aqui do carro. Podemos fazer o mesmo por aqui, vou fazer uma linha, pode ser horizontal mesmo. Aqui ela podia ser um pouco inclinada. Eu consigo cortar, então MA, agora posso passar as propriedades daqui para cá. Aqui já tinha colocado também. Bom, na sequência eu vou procurar um logo da Volkswagen que está faltando no carro. Eu agora quero colocar o logo que está faltando aqui da Volkswagen, então eu peguei um carro da Volkswagen. Eu encontrei esse logo em DXF pela internet. Vamos abrir ele aqui por aqui. Pode ser que ele possa ser mais fino um pouquinho, mas acho que aqui já está interessante. Deixa eu pegar aqui Ctrl C. Vamos jogar para cá Ctrl V. Ó, veio num tamanho até coerente por aqui. Não está coerente não. Bom, eu tenho que cuidar um pouquinho porque ele acaba não ficando na mesma característica, então isso me engana um pouco. Ó, ele está num outro layer aqui, por conta da cor, às vezes nos engana um pouquinho. Como ele está inclinado aqui em alguns dos locais, eu vou fazer um bloco com ele, ele é até algo simples, ou seja, ele é arcos e linhas, né? Vamos tentar juntar isso daqui. Vamos ver como é que ele se comporta. Tá, ele está virando polyline. Então, join novamente. J-Enter para join, né? Juntar eles. Eu vou dar aqui um overkill para eliminar linhas que estejam sobrepostas. Então, a princípio, só vou dar um OK aqui. Virou arco. É o seguinte, vamos explodir. Eu acho que eu vou substituir essa parte externa aqui por um círculo. Então eu vou pegar um círculo de 3 pontos. Ó, círculo de 3 pontos. Pode ser aqui, qualquer outro ponto do elemento. Às vezes a gente tem que, em alguns locais específicos, substituir os elementos. Aqui porque eu quero modificar um pouco esse logo, eu quero explodir ele depois que eu dei escala no bloco. Tá, então eu selecionei todo mundo ali, menos o círculo. Pronto, apaguei tudo que era externo, aqui ficou um item. Agora sim, deixa eu dar um MA, aliás, um MA daqui para cá. Tá, isso aqui nós podemos... Às vezes eu utilizo como vem, tá? Só para ficar um pouco melhor aqui. Né? Eu vou fazer um outro círculo aqui. Que pode ser feito, na verdade, com um offset, né? Aqui. Eu vou utilizar o offset com a opção True aqui, que é só mais um Enter. Que aí eu digo por onde ele está passando, ó. Ele não ficou perfeito aqui, né? Vamos ver aqui. Offset, eu quero que ele tenha essa distância aqui. Peguei, não funcionou de novo. Offset, eu quero que ele tenha
essa distância aqui, agora sim. Tá? Então eu posso simplesmente cortar, aqui tem que cortar essa parte aqui, Shift Extend, corta, vamos ver aqui, trim, estendeu, cortou, só cortei na posição errada, né? É nessas ligações aqui, ó. Vamos estender primeiro. Ele aqui está com um arco, por isso eu acho. Vamos ver. Estender. Tá, eu vou estender ele além do que eu preciso aqui. Para conseguir cortar, agora eu corto aqui. Aqui lembrando que com o Shift a gente sempre consegue inverter trim extend e cortar dessa forma aqui. Regen para atualizar. Eu posso utilizar o Join para que isso aqui fique... Até acho que não vale tanto a pena, porque depois ele vai virar elipses aqui na hora que eu... Bom, eu vou fazer temporariamente um bloco com isso. Então eu vou utilizar o comando block. Então pick point eu vou pegar mais ou menos no centro desse elemento aqui. Vou chamar isso aqui então de logo. Tá? Ok. Tá. Esse bloco ele vai deixar de existir em algum momento. Então não preciso me preocupar tanto com a unidade. Eu tenho que me preocupar agora, na verdade, com a unidade do arquivo todo. Antes eu vou colocar aqui, então, esse bloco no meio de dois pontos, entre esse e esse. Tá. Deixa eu trocar a unidade do arquivo, vai fazer mais sentido. Vamos colocar ele, então, em centímetros, que foi o que eu pensei. Isso aqui nós vamos dar uma escala uns 2. Tá, tem que ser um pouco mais. Eu vou pelo quadro de propriedades. Geometria que está a escala 20 e 20. Escala X nós vamos colocar 40. Muito. 35. 30. 30 tá bom. Escala 2 aqui nós vamos botar 25. Acho que aí já vai ficar ok. Bom, posso explodir esse bloco. Tá? Aqui não precisa ser inserido, né? Aqui ele pode ser inserido insert e enter, desenho atual. Vou pegar ele aqui. Então aqui eu acho que seria 40-40. Tá, muito. Foi 30, né? 30. 30. Acho que faz mais sentido assim. Posso explodir também e implanta aqui, então a gente vai colocar mais uma vez. Vamos colocar aqui no meio de dois pontos também. Pode ser entre aqui e aqui. Não está bem na posição. Quando eu clico aqui, se eu dou espaço, ele entra na rotação. Eu vou colocar aqui menos 90 graus. Tá? Então aqui também a gente vai tentar escala x30. Fica naquele tamanho que estava lá. Escala y vamos tentar 20. Um pouco menos 18. Podemos aqui até com o Ctrl mesmo posicionar um pouquinho mais. Seleciono, seguro a tecla Ctrl e vou movimentando então até que ele chegue mais próximo da posição. X para explodir. E já temos então o logo colocado. Vamos ver se ele ficou só no layer certo. Está tudo com a configuração que eu gostaria. Bom, eu não vou unir aqui essas polylines, até não me preocupo muito com isso, senão isso vai dar muito trabalho.
E até mesmo porque ele vai criar aqui elipse, né? Porque eu tinha um círculo, eu dei uma escala diferente, em X ele virou uma elipse. Se eu tentar juntar uma elipse com uma linha, muito provavelmente ele vai virar uma spline, vai ficar mais pesado do que eu gostaria. Então não é o caso aqui, acho que a gente pode deixar solto dessa forma. Então concluímos o que seria a parte do desenho em si. Minha preocupação agora é com a criação de máscaras. Então eu quero fazer a máscara em volta, não quero desenhar todos os pontos, às vezes é necessário quando o desenho está muito ruim, acho que não é o caso, aqui a gente até consegue fazer. Então tem várias formas de fazer isso, às vezes a gente analisa conforme o modelo, às vezes vai tentando de um jeito ou de outro. Eu poderia, por exemplo, ir juntando as linhas externas para fazer uma polyline externa que me ajude com isso. Uma outra forma que eu tenho por exemplo, aqui acho que eu vou isolar primeiro ele em planta aqui, né? Então eu vou isolar elemento. Está tudo no mesmo layer. Eu posso utilizar aqui o atalho IO para isolar objeto. Então eu isolei só essa parte de desenho, o restante fica oculto por enquanto. Bom, eu tenho uma forma que eu crio uma achura externa ao bloco, aí eu percebo se está funcionando ou não. Eu percebo visualmente, né? Eu vou criar um item em volta. E é bom até fazer um novo layer para isso, N, aqui eu vou chamar de temp, um layer temporário, só para, pode ser aqui na cor 40 mesmo. E aí, primeira coisa, vejo se eu estou com sorte. Eu vou colocar um HS, uma achura sólida, e vamos colocar aqui. A minha esperança é que não entre no carro. Entrou. Então eu já percebo que tem alguns pontos que estão dando falha. O que eu posso fazer agora? Eu vou apagar aqui de novo. Eu vou subdividir. Então, aparentemente o problema está aqui para trás. Tá? Então eu vou fazer uma linha aqui, outra linha aqui. Sempre com sobras para apagar mais fácil. Né? Bom, essa parte aparentemente está funcionando bem. Essa aqui a gente já viu que não estava. Eu vou fazer o seguinte, eu vou subdividir mais uma vez aqui. E aí eu vou colocar uma achura sólida nessa parte aqui. Funcionou bem. Às vezes já funciona, tá? Era só uma configuração única ali que o AutoCAD não aceitava. Vamos ver aqui. Não, o problema está por aqui. Então eu vou subdividir mais uma vez. Vamos ver aqui. Ficou pior. Então acho que vamos pegar aqui uma achura sólida. Essa parte aqui está ok. Então esse é o trecho que está dando problema. A gente já conseguiu eliminar bastante coisa aqui. Posso ir conferindo ou até mesmo subdividir mais uma vez e ver em qual parte aqui está acontecendo. Vamos fazer mais uma subdivisão. Vou fazer uma achura sólida por aqui. Provavelmente essa aqui pelo tempo que demorou. Ó. Ctrl Z. Vamos ver aqui. Tá, aqui deu perfeitamente. Subdividimos mais uma vez. Aqui está dando problema mesmo. Então aqui. Opa! Achamos o problema. Ou não. Regime para atualizar. Tá ok aqui. Uhum. Bom, pode ser esse encontro aqui. Tem um outro comando que serve para juntar linhas. Eu vou mostrar como é que ele funciona. Então eu tenho duas linhas. Eu utilizo aqui o JL, juntar linhas. Ele vai criar uma ligação entre as duas, vai transformar em polyline. Então eu vou fazer aqui, ó, JL, entre essa e essa. Ela vai virar uma linha só. E entre essa e essa. Então provavelmente ele criou um pontinho a mais ali. Vamos ver se agora funcionaria. Uma achura sólida. Bom, ele acabou invadindo por ali também. Às vezes é questão da gente esconder alguns itens que estão próximos aqui. Ó. Então eu posso utilizar o hide. Talvez esse item aqui, quando estava chegando aqui, estava dando problema. Vamos ver. Em últimos casos, se eu tiver que desenhar apenas esse trecho, é mais tranquilo, né? Ó, não está dando ainda. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar só os elementos que fazem a volta aqui
e vou isolar esses objetos, para que ele não tenha outras interferências. Então agora sim, a Ashura é sólida, ele não está aceitando por aqui. Talvez aqui, vamos estender, realmente estender e cortar. Não aceitou. É aquela história de Ashura do AutoCAD, né? Um monte de problema sempre. Ainda mais em desenhos que não foram pensados para isso, né? Eu vou estender, vou deixar estendido, vamos ver se aí ele se comportaria melhor. Ó. Essas linhas fui eu que fiz, elas estão certas, né? Não deu certo de novo. Pode ser que ele não esteja aceitando algum formato aqui, ó. Tentar juntar essas duas, join. Aí ele passou. Vou subdividir mais uma vez. Tá? Ele tá por aqui esse problema, né? Se encontra aqui. Deixa eu cortar esse aqui antes que eu esqueça. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma linha exatamente a partir do encontro. E vamos ver como é que ele se comporta agora. Vai estar querendo passar aqui de novo, né? Aceitou, até que enfim. Bom, aceitou. Eu vou desisolar tudo. Unhide. Tá? E vou isolar isso aqui novamente. Ó. Isolando o objeto. Bom, agora eu isolo o layer para poder mover isso aqui para o lado. Então vou dar um Key Enter. Não quero salvar ainda. Podemos salvar na verdade, né? Não foi salvo ainda. Tem que salvar. Ele pegou errado aqui. Deixa eu dar um. Eu quero isolar esse aqui. Tá? Ficou uma chura a mais aqui. Bom, acredito que a partir disso eu já consiga fazer alguma coisa. Eu vou mover isso aqui para o lado. É importante que ligar o orto, porque eu consiga mover uma distância conhecida. Aqui eu vou mover uns 700. Tá? Que esse aqui é maior que o carro. E é importante eu lembrar depois essa medida também. Né? Bom, eu posso aqui utilizar o atalho igual para apagar todas as linhas que foram feitas. Tá? Vou apagar aqui também. O retângulo já foi eliminado. O retângulo na verdade está no outro layer ali. Eu vou utilizar o atalho HB para poder gerar a Ashura, gerar a linha a partir da Ashura. Tá? E eu vou mover isso aqui de novo para o lado, mais 700. Então, dessa forma eu posso apagar as Ashuras. Eu usei elas como referência aqui. Agora está, de certa forma, simples de cortar o que está sobrando aqui. Ó. Vamos cortar o trim. Tá? Na verdade, eu vou me preocupar mais com a parte interna, nem vou me preocupar tanto aqui com cortar externo. Eu só estou vendo que está tendo alguns problemas aqui que invadiam, que eu não tinha percebido antes. Isso aqui eu posso deletar. Aqui eu posso utilizar o trim, aqui. Usar o join line, JL, para unir esses dois. E posso deletar isso aqui que está aqui dentro. Então, me preocupei em cercar o espaço que eu pretendo fazer como máscara. E vou fazer uma boundary aqui dentro. Deu erro. Nós vamos ver se eu dou Enter. Ele provavelmente deu certo com um trechinho a mais. Não é fácil. Quando a gente mesmo desenha, isso aqui é muito mais fácil. Né? Porque a gente já faz polyline se preocupando com isso. Trouxe 700 de volta, então a gente sempre vai mantendo a mesma medida. Eu vou tentar dar um trim aqui. Vou botar aqui, aqui e aqui. Bom, eu tenho a minha polyline já para fazer a máscara. Eu só preciso obedecer duas regras para poder fazer essa máscara. Essa polyline ela tem que ser fechada e ela não pode ter arcos, ela tem que ser com segmentos de linhas. Tá. Bom, eu tenho aqui alguns comandos do Ringo que me facilitam nesse processo. Eu vou converter, vou subdividir essa polyline em vários trechos. Esse comando ele sempre gera trechos de linhas. Tá? Então eu tenho lá, isso está provavelmente em criar e modificar. Nós temos aqui modificar, aqui na verdade, né? Nós temos aqui o segmentador, atalho segs.
Então eu vou utilizar aqui o atalho segs. E eu preciso dizer em quantos pontos eu quero colocar essa minha polyline, para eu ter uma ideia, assim. Bom, não muda muito aqui eu saber quantos pontos ela tem no momento, mas isso vai ser importante para a gente ver no final se ficou muito ponto ou não. Vou pegar aqui em geometria, ó, o vértice atual, o vértice 1, se eu der um clique acima, aliás, abaixo, ela está com 87 vértices no final, só para a gente ter uma ideia. Tá? Não, pode ser mais que isso, mas também não precisa ser exagero. O que eu vou colocar? Então eu vou imaginar aqui se esse carro ele tem em torno de 4 metros e pouco, vamos arredondar aqui 5 metros. Então 5 metros mais 5 metros. No outro sentido eu vou considerar 2, 4, então 10 com 4, 14 metros. Eu vou pensar aqui então 1 a cada centímetro. Vai ficar uma malha bem densa, é que eu não quero perder detalhes de partes pequenas. Então eu vou colocar aqui 1.400 pontos. Depois a gente reduz esses pontos onde não precisa tanto. Tá? Então eu vou utilizar aqui os segs, vou selecionar essa polyline e vou colocar aqui então 1.400 pontos. Tá? Ó, a gente percebe que não perdeu muita geometria. Ela está aberta aqui, né? Depois a gente corrige isso aqui. Não perdeu muita geometria, porém ela ficou muito ponto. Tá? Numa curvinha dessas aqui é bom ter esse tanto de ponto. Aqui ó, ficou um detalhe bom, mas ao longo talvez dessa linha aqui, eu não preciso tudo isso de pontos. Aqui com 3, 4, 5 pontos estaria perfeito. E aí eu vou utilizar um outro aplicativo que tem aqui, que também está aqui no modificar, que é para redução dos pontos. Então o atalho é PLD, tá? Polydiet. Eu vou selecionar esse elemento aqui. Eu vou colocar aqui então um ângulo máximo entre os pontos de 2 graus. Tá? Então isso significa que onde... Eu até posso reduzir isso aqui para 1 grau. Né? Então onde ela tiver 1 grau... Não, 2 graus acho que está bom. Então onde ela tiver na mesma sequência aqui, considerando uma angulação de até 2 graus, 2 graus aqui que eu vou deixar, ele vai manter como se fosse uma linha só e vai eliminar esses pontos. Aí ele pergunta o tamanho máximo para a gente considerar para endireitar. Eu poderia imaginar essa reta aqui ó, e dar um clique nessa parte aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um clique que dê mais ou menos o tamanho de uma linha máxima que eu tenho. Eu posso fazer isso aqui até aqui. Ó. Então, se dentro de um espaço desses ele tiver uma reta, ele considera, transforma aquilo ali tudo numa reta só. Tá? Podia ser isso aqui, por exemplo. Ó. Já funcionaria, eu estou vendo aqui mais ou menos o tamanho da minha reta maior que eu vou ter, que seria mais ou menos essa lateral aqui. Então um tamanho mais ou menos assim já seria suficiente. Mas também não faz mal se ele for maior do que o que eu estou pensando aqui. Ele pergunta se eu quero reter ou endireitar os arcos, tanto faz porque eu não tenho arcos aqui, então eu posso endireitar. Bom, e como que ficou? Então agora ele manteve um monte de pontos onde precisa e onde não precisa ele deu uma boa de uma reduzida. Como é que isso aqui ficou nas propriedades? A gente tinha inicialmente 87 pontos, a gente vai ter que ter mais, porque a gente tinha arcos e agora a gente não pode ter arcos, então um arco converteu num monte de linha por aqui. E nós vamos ver aqui que nós temos 207, então mais do que o dobro do que a gente tinha anteriormente, mas a gente precisa para que a gente consiga representar bem esses itens. Eu até posso realmente fazer uma mais simples que isso, né? Porque isso aqui é só a máscara, é só para esconder a chura que está embaixo. Então não teria problema a gente fazer uma polyline um pouco mais tosca, que vai ficar mais leve no desenho. Bom, vamos fazer aqui, vamos fechar ali. Tá? Inclusive acho que até posso tentar reduzir para 1 grau ali. Vamos ver como é que fica. Vamos pensar aqui. Vou colocar 1 grau. Não me lembro agora se eu tenho que reduzir ou aumentar, mas vamos fazer um teste aqui. Nesse tamanho máximo. Tá. Vamos ver com quantas... continua com as mesmas 207. Vamos aumentar para 3 graus, então. Eu acho que, na verdade, quanto mais... É claro, quanto mais eu aumento esse grau, mais simplificada ela fica. Né? Então, vamos repetir o comando. Selecionei.
Vamos colocar 3 graus. O comprimento máximo ele está me oferecendo ali o mesmo que eu peguei, mas eu posso pegar de novo por aqui. Tá, como que ficou agora? Então a gente vai testando aqui, ó, 168, e tá ok, não está comprometendo nem um pouco por aqui. Né? Bom, agora eu preciso fazer uma máscara com isso, então eu preciso observar se ela está fechada ou não. Nós temos aqui no MIS que ela está fechada. Ela só tem segmentos de linha, né, porque a gente utilizou esse procedimento. Eu vou utilizar aqui então o comando máscara, mais um Enter para entrar no modo Polyline. Como eu não quero aquela Polyline mais, eu vou apagar ela. Ele vai virar a minha máscara por aqui. Unhide, LL para ligar todos. Posso apagar aquele retângulo que eu tinha de volta. E vou jogar de volta aqui então 700. Bom, a máscara ela ficou por cima de todos os objetos que eu tenho. O AutoCAD tem essa ordem de desenho de tudo que eu faço por último vai ficando por cima. Eu agora vou selecionar a máscara, então vou utilizar o atalho Draw Order. Posso mandar aqui totalmente para trás, aqui back. Ele vai ficar atrás do objeto. Então se eu observar, ele está tão próximo aqui do objeto, ó, tem alguns pontos que ele simplificou aqui. Mas isso aqui não chega a ser problema. A Shura aparentemente vai invadir um pouco o meu objeto, mas tem a espessura da linha aqui, não chega a ser problema essas falhas que ficam na minha máscara. Tá? Poderia ter deixado mais pontos se eu quisesse mais perfeição, mas não é algo grave, porque quase sempre essa Shura ela não é sólida, ela é só uma linha, então eu preciso da probabilidade da linha do piso chegar exatamente naquele ponto ali e isso ser um problema. Não vai ser, tá, pessoal? Eu vou criar mais um aqui pela questão que eu quero fazer com que os vidros fiquem transparentes. Então eu vou demonstrar como que isso é feito. Eu vou ter que deixar um espaço na máscara ali. Eu vou fazer mais um, depois eu dou uma pausa no vídeo para fazer os outros e retorno com a parte do bloco em si. Bom, eu vou fazer aqui então, pode ser com a parte traseira dele mesmo. Quero fazer a máscara disso, considerando... vamos fazer aqui da dianteira. Eu só estou pensando o seguinte, eu quero fazer bancos e volantes aqui, eu poderia pegar de um outro desenho. Eu vou copiar isso de outro veículo, que eu quero fazer a parte interna aqui mesmo. Copiei essa parte interna de um outro local, vou colar ela por aqui. Tá? Preciso posicionar. Algo que eu fiz aqui, ela também está no layer. Vamos colocar aqui também humanização veículo, é importante ter o mesmo layer aqui, né? Nesse caso aqui, eu coloquei na cor 8, que vai ser mais fino, então ele não está by block, é algo que vai ficar forçosamente mais fino do que o restante. E posso utilizar aqui, eu vou alinhar centro com centro, vou utilizar o atalho Alp, alinhar ponto, eu vou alinhar um ponto em X, eu quero alinhar esse centro aqui com, pode ser aqui ele não está como centro, aqui ele tem um centro, ó, midpoint, tá? Posso mover isso aqui para baixo, né? Acabou ficando alto. Vou utilizar o Alp novamente. Aqui posso mover, na verdade, está mais fácil. Mover, M-Enter, P-Enter de Previews. Vamos pegar, pode ser você por aqui. Vamos fazer, eu vou trazer próximo aqui. Esse banco talvez fique um pouquinho mais alto do que... Tá, por aí. Mover um pouco... Enfim, mover um pouco mais para baixo, né? M-Enter, P-Enter de Previews. Eu vou fazer ele passar mesmo, que aí a gente corta o que está sobrando aqui, né? Enfim, não tenho as medidas exatas, não peguei imagem, é só para dar uma representação um pouquinho melhor. Agora eu posso... O carro que eu tinha lá ele era um pouco mais estreito, né? Então eu acho que eu posso isolar objeto. Previews. Tá. Eu vou dar um stretch nisso daqui. 10 centímetros para o lado. E isso aqui também 10 centímetros para o lado. Eu vou crescer ele, ou seja, vamos aumentar o stretch aqui também 5 centímetros para cá. E aqui, menos o volante, shift, né, para remover, 5 centímetros também. Tá, ele...
estender você, Shift corta. Isso daqui movimento então 2.5 para seguir centralizado. Unhide, tá. Ó, ficou até quase na posição aqui com os 10 centímetros que a gente aumentou, né? Estender até chegar na lateral. E agora sim a gente já tem pelo menos um interior ali. Tem que ver certinho se isso aqui é desse tamanho, mas eu imagino que não importe tanto assim, só para a gente ter uma representação. Bom, vamos isolar de novo isso aqui. Isolar objeto. E vou tentar de novo. Vamos trocar aqui para o nosso layer temp. Fazer um retângulo em volta. E vamos ver como é que está esse desenho aqui, se eu consigo... Ó, estamos com sorte, estamos com sorte. Bom, posso mover isso aqui para o lado, agora uma distância de uns 300. Posso apagar essa linha que foi feita por aqui. HB eu consigo fazer por aqui. Me interessa mais essa daqui, que eu vou copiar 300 para o lado de novo. Então eu tenho a polyline externa. Só que aqui eu vou ter que fazer também essa parte que eu quero recortar aqui, ó. Inclusive, eu tenho que ver aqui onde é que tem projeções lá atrás, né? Unhide. Ah, aqui eu consigo, ó. Eu consigo definir qual é a posição do vidro, ó. Uhum. Tá, essa aqui é a posição do vidro. É isso? É isso. Copy. Eu vou copiar pelo pneu. Vamos ver. Pode ser que não tenha sido feito perfeito, né? Pneu ao pneu. Ó, mas aí eu já tenho mais ou menos a posição por ali. Que eu vou colocar aqui também nesse layer mais fino, né? Tá, deixa eu ir juntando já isso aqui, fica melhor, né? Fillet raio 0. Aqui com aqui. Esse é um fillet arredondado, inclusive, né? Vamos respeitar o desenho original que foi passado. Join. Tá, aqui join também. Essa parte não precisa. Está escondido embaixo. E posso cortar, trim. Então, posso selecionar isso aqui, trim, cortar o que está sobrando aqui, né? Tá, que aí a gente já tem uma noção um pouquinho melhor do que eu preciso. Ó. Então, isso aqui vai ser o vidro externo, né? Eu tenho que enxergar através disso, né? Estou fazendo o bloco como normalmente são feitos os blocos do Rimbo, né? Com essa qualidade. Bom, aqui eu vou testar a sorte. Eu acredito que se eu botar uma Shura sólida aqui dentro, ela vai se comportar. O bom de criar primeiro a Shura é que eu tenho um resultado visual do que está acontecendo, né? Então, por isso que eu crio essa Shura sólida. Eu vou mover para o lado, aqui são 600, tá? HB, e está dessa forma. Bom, não adianta fazer uma máscara com a parte externa, uma máscara com a parte interna, ele não vai descontar uma parte da outra, então isso aqui tem que ser uma máscara só. Então tem que ser uma polyline única. E eu vou ter que criar um corte aqui em algum lugar. Eu vou pensar aqui onde é que pode ser esse corte. Essa linha, a princípio, não vai aparecer depois, tá? Mas é importante a gente ter esse tipo de preocupação aqui, ó. Vou copiar isso aqui, então, a 600. Então vai ser mais ou menos isso aqui, né? Daqui ele vem para cá, pode ser. Tá? Então ele pode ser daqui até aqui. E vamos estender. Estendi até ali em cima. Eu acho que eu prefiro algo mais reto, viu? Vamos simplificar essa conexão. Então, eu vou conectar de forma um pouco mais direta aqui, eu acho. Ó. O que nós temos nessa parte aqui? Ele não dá problema realmente, porque a ideia é que a gente não imprima essa máscara depois. Então ela eu posso procurar um ponto aqui, tipo aqui, ó, que eu consigo fazer essa ligação com o outro. Ó.
offset 0.1, para que ele tenha uma ligaçãozinha assim. Então, extend, vou estender até ali, cortar. Vou cortar aqui, cortar aqui. Então fica dessa forma, ó. Fica uma polyline única, né? Bom, vamos fazer os mesmos procedimentos de antes. Eu vou segmentar ela. Então primeiro eu pego as duas aqui. Eu acho que eu posso primeiro juntar elas. Deixa eu ver se está tudo uma coisa só. Ó, J-Enter, juntei as duas. Aqui você também junta. Ele não está juntando tudo aqui. Aqui, Join. Se eu selecionar e chamar um comando, por exemplo, mover, tem um objeto só, já está como um objeto único. Tá? Então a gente cria meio que uma frestinha aqui entre eles para que fique uma polyline única e a gente consiga fazer esse elemento. Vou utilizar o segs novamente. Selecionei. Bom, aqui eu vou pensar o seguinte, é mais ou menos 2 metros, ela tem bastante reentrâncias, né? Vamos botar bastante pontos aqui, 1000 pontos, talvez aqui o objeto é um pouco menor. Não, eu acho que eu botei 100, né? Ficou muito pouco. Vamos repetir o segs. Percebam como 100 ficou muito pouco, né? Então vamos colocar aqui 1000 pontos. Ó, ficou bom. Está bem detalhado o meu desenho. A seguir vamos usar o PLD num ângulo de 3, como a gente fez antes. Distância máxima para endireitar, eu posso fazer aqui qual é a minha maior reta, mais ou menos isso aqui. Tá? Perfeito, vamos tentar criar uma máscara com isso. Mais um Enter para entrar no modo objeto. Quero apagar o objeto antigo. Vou movimentar então agora 600 para o lado. Vou utilizar aqui o Draw Order. Back. Bom, como é que eu sei se está funcionando a máscara? Aí entra o que a gente tinha comentado antes. F7, a gente liga o grid, que a gente consegue observar. Está tudo oculto. Aqui eu enxergo o grid lá atrás, né? Vamos ver como é que está ficando isso aqui, preto no branco. Ó, fica melhor de observar, inclusive, a parte da máscara ali, né? Até para o vídeo não ficar tão mais longo, eu vou encerrar ele por aqui e faço uma parte 2 para a gente ver, então, como é concluído esse desenho. Vamos colocar a Ashura nesse bloco aqui. Também fazer a criação do bloco dinâmico para que ele tenha todas as opções dentro do mesmo bloco. Espero que tenham gostado. Não deixe de dar o like, se inscrever no canal, mandar para os amigos. Um abraço.